Bom dia a todos. Meu nome é Geice, eu sou aluna do curso técnico em enfermagem do terceiro módulo e eu faço parte do grupo da Amanda, Beatriz, a Júlia, o Luiz, a Mariana e a Tainá. E nós vamos falar com vocês hoje sobre os tipos de assédio que podem acontecer no ambiente virtual, que são o moral e o sexual. E antes de ir direto ao assunto, embora hoje a maioria das pessoas já conheçam, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é uma rede social e para que serve, pois é nela que os tipos de assédios virtuais acontecem. Então, o que é uma rede social, né? E para que serve? Ela é um ambiente virtual onde o maior objetivo é conectar pessoas e compartilhar informações entre elas, tanto de caráter pessoal ou profissional, mas a sua principal função ainda é a interação social. Vamos tentar imaginar os dias de hoje sem as redes sociais, nesse tempo de distanciamento social. Seria bem chato, né? Aqui podemos ver a importância dela, mas devemos usá-la com moderação, pois se usarmos de forma inadequada, ela pode nos trazer inúmeros prejuízos. Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês as 5 redes sociais mais usadas e pela ordem que são acessadas. E que até para mim isso foi uma surpresa, tá? E essa pesquisa ela é recente, ela é de 2020. E em primeiro lugar, na minha cabeça seria o WhatsApp, mas não é, ainda é o Facebook. Em segundo, o WhatsApp. Em terceiro, o YouTube. Em quarto, o Instagram. Em quinto, o Messenger, né, que é o do Facebook. Agora, entrando no nosso assunto, eu trouxe aqui a definição do assédio, tá? Então, o que vem a ser assédio? É um termo utilizado para designar toda conduta que cause constrangimento psicológico ou físico à pessoa. São abordagens que vão além do limite, que cause desconforto, que deixe a pessoa envergonhada e intimidada. Existem diferentes tipos de assédio. Além do moral, existe o sexual, psicológico, virtual, judicial, entre outros. No entanto, todos com o intuito de perseguir ou de forçar a vítima a fazer algo contra a sua vontade. Portanto, gente, assédio é crime, tá? E a pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa, e ela pode ser agravada se a vítima for menor de idade. Isso serve tanto para o assédio sexual, o assédio moral, físico ou virtual. Para denunciar, existe além de você procurar por uma delegacia, né, ou ligar para o 90, também existe o Disque 100. Agora eu vou passar a palavra para nossa amiga Júlia, que vai dar a continuidade ao nosso assunto. Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre o assédio moral virtual. O assédio moral virtual consiste num conjunto de ações ou omissões abusivas e generadas, praticadas por meio de comunicações escritas, orais, visuais, e também ele é feito pelas plataformas digitais, a maioria das vezes, como WhatsApp, Instagram, Facebook, esses aplicativos assim, em geral. O assédio moral, ele se resume em humilhações, ameaças, situações constrangedoras, piadinhas, bullying, insinuações, ofensas, e tudo isso pode ser no coletivo ou no individual. O assédio moral virtual ainda se diferencia em horizontal e vertical. O vertical é aquele que ocorre entre pessoas de níveis diversos. Então, pode ser o patrão e a empregada, um exemplo básico. Já o horizontal é aquele que ocorre entre pessoas do mesmo nível. Vamos por assim, dois donos de uma empresa, sócios. Pode acontecer entre os dois também. Dia 2 de maio é o dia do combate ao assédio moral. E, bom, você pode se defender do assédio moral, não apagando a conversa, não excluindo a conversa, guardando os documentos que a pessoa pode ter mandado, ter feito isso através
desses documentos também. Procurar ajuda de testemunhas, evitar conversas solo com a pessoa e buscar sempre o apoio da família. A seguir, vocês verão um vídeo que irá enfatizar sobre o assunto assédio moral. No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério, mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites. Por isso, Tome Nota preparou 4 dicas sobre o assédio moral. É considerado assédio moral a exposição contínua de empregados a situações humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, imposição de horários injustificados e tarefas desnecessárias, brincadeiras de mau gosto e isolamento e exclusão social do funcionário. Para se caracterizar assédio moral, é necessário que a conduta abusiva seja frequente e sistemática. Um ato isolado, em regra, não configura a irregularidade. O artigo 483 da CLT prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização em decorrência dos atos abusivos. E atenção! Nem sempre o assédio moral é causado por um superior. A prática pode ocorrer entre 2 colegas que ocupam a mesma posição na empresa. É o chamado assédio moral horizontal. Menos comum, há também um assédio moral vertical ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Bom dia, eu sou a Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre o assédio sexual virtual. Apesar de não ser um assunto tão polêmico, o assédio é um tema delicado que precisa ser debatido. Você costuma dar em cima das meninas pelas redes sociais? Pois tome cuidado, dependendo da sua abordagem, além de arriscar queimar seu filme, você ainda pode estar cometendo um crime sem ter a menor noção das consequências. Antes de tudo, vamos começar pelo básico. Como diferenciar o que é um elogio, um assédio e um abuso? Existe uma linha tênue que separa esses comportamentos, mas um pouco de informação aliada a um tanto de bom senso pode resolver facilmente a questão. Mesmo que muitas mulheres não se sintam confortáveis com a prática, dar uma cantada não é crime, mas assédio sexual configura comportamento criminoso e pode gerar até 2 anos de detenção. Legalmente falando, o assédio sexual acontece quando um superior se vale de seu poder para constranger um subordinado, com finalidades sexuais. O abuso se dá na prática da violência física. Ao passo em que o assédio pode não causar dor física, causa constrangimento equivalente, podendo levar a vítima a sofrer traumas e outros problemas psicológicos. E, por exemplo, se um homem mostrar o pênis para uma mulher na rua, isso é considerado crime. Mas e quando isso acontece no ambiente virtual? Quais práticas podem configurar o assédio sexual? Entre elas estão envio de fotos íntimas de terceiros, envio de mensagens com conotação sexual, propagação de discursos de ódio, divulgação não autorizada de dados de terceiros, comentários pejorativos em face de terceiros, instigação à violência, difusão de rumores ou boatos que afetem a honra de terceiros. Segundo advogado especialista em direito digital, a cantada invasiva pode ser considerada uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, definida pelo artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Outra possibilidade legal é a de enquadrar a pessoa sem noção como praticante de injúria, caso haja xingamentos e ofensas. Em ambos os casos, a recomendação para as vítimas é tirar prints das mensagens recebidas e procurar um advogado que dará toda a assistência necessária para que a vítima leve o caso adiante. Como o assédio é visto em nossa sociedade? É um engano pensar que somente homens psicologicamente doentes praticam importunação ou assédio sexual na internet. Esse tipo de atitude violenta é uma consequência do machismo da nossa sociedade, uma vez que é naturalizada a ideia de que mulheres estão sempre disponíveis e interessadas pelo ato sexual com pessoas do sexo oposto. A garota que recebe um elogio invasivo ou uma foto sexualmente explícita
sem ter solicitado, é comumente tida como uma pessoa retraída e costuma ler respostas em tom agressivo após as suas negativas. Por outro lado, a mulher sexualmente liberal, que aceita trocar mensagens e fotos sexuais constantemente, acaba sendo considerada vulgar e também lida com respostas ofensivas. Não é uma questão moralista. Levantar a voz contra o assédio sexual não tem relação com moralismo. É uma questão de respeito e de cumprimento das leis que regem a sociedade. Alguns homens podem não concordar, mas enquanto mulheres se sentirem acuadas e intimidadas para recusar um avanço sexual, seja ele ao vivo ou pelas redes sociais, é sinal de que a cultura do estupro ainda está enraizada na mentalidade geral e que comportamentos potencialmente criminosos são cobertos por panos quentes na nossa comunidade. Veja agora a diferença entre assédio sexual e assédio moral. Assédio sexual é a abordagem com a intenção ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada. Assédio moral é a conduta abusiva intencional e frequente, onde fere a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa. Um fator que pode contribuir tanto na hora de detectar a violência sofrida quanto para prevenir a situação é a educação sexual. Nesse momento em que há tanta mistificação, fortalecer a educação sexual para meninos e meninas não é estimular a sexualidade precoce, é compreender o corpo e compreender, junto com as crianças e os adolescentes, os limites, as práticas que podem ser inseguras para eles e para elas. Ao ter esse conhecimento, as crianças estarão mais aptas a estabelecer uma comunicação com os responsáveis sobre o assunto. Especialmente em um cenário de pandemia, o uso dessas redes se torna ainda mais frequente, e com isso, maior é a exposição e a vulnerabilidade. O mais importante é manter a ponte do diálogo aberta. Não é proibir, porque a gente vive um momento de extremo vínculo de crianças e adolescentes com os espaços virtuais, devido à restrição de circulação. É educar para as mídias e sexualmente. Algumas formas de se prevenir contra o assédio. Ter cuidado com fotos e vídeos, evitar exposição de dados, ter senhas fortes, cuidado com solicitações de amizade e bloqueio de perfis falsos. A partir desses achados, podemos concluir que há uma população sob maior risco, principalmente aqueles que já sofreram algum tipo de abuso, comportamento de risco online e maior vulnerabilidade causada por um mau relacionamento com os pais, baixa autoestima e problemas na saúde mental. O abuso sexual online, apesar de não ser tão comum ainda, é uma forma séria de abuso que deve chamar a atenção dos profissionais de saúde, cabendo orientação, alerta, avaliação de risco e consequências. Olá, bom dia. Eu sou Beatriz e como um exemplo de assédio vindo da internet, colocamos o cyberstalking. O termo cyberstalking ele vem do inglês stalk, que significa caçada. Ele consiste no uso das ferramentas tecnológicas com o intuito de perseguir ou ameaçar uma pessoa. O cyberstalking ele é a versão virtual do stalking, que é o comportamento que envolve perseguição ou ameaças contra uma pessoa, de modo repetitivo, manifestado através de seguir a vítima no seu trajeto, aparecer repentinamente em seu local de trabalho ou em sua casa, efetuar ligações telefônicas inconvenientes, deixar mensagens ou objeto pelos locais onde a vítima circula e até mesmo invadir a privacidade. Agora, com a versão virtual do stalking, acredito que você já tenha passado por isso ou até mesmo conheça alguém que já enfrentou uma situação semelhante como esta. Um indivíduo que sempre está visitando seu perfil em uma rede sociais, fica deixando recados diários ou envia e-mails com frequência, encaminha mensagens regularmente desejando uma boa noite, como por exemplo, insiste em fazer parte do seu círculo social, caso a pessoa não venha fazer parte. A pessoa sabe de cada detalhe da sua vida sem sequer que você tenha expressado isso. Encontra em qualquer comunidade virtual e fórum online que você nunca imaginou sequer que pudesse estar rodando por ali. Em resumo, você está sendo perseguido virtualmente e isso incomoda demais, não é? As pessoas que praticam cyberstalking, elas têm uma facilidade enorme em achar informações pessoais nossa em qualquer parte da internet.
Já aconteceu da gente colocar o nosso nome inteiro no Google e sempre sair alguma informação nossa, links de telefone, endereço. Essa é uma forma que eles comumente usam. Outro ponto bem importante é que os agressores são frequentemente ex-parceiros íntimos. Por quê? Quando as pessoas botam um término, no relacionamento, os ex-parceiros costumam entrar nas redes sociais querendo saber o que a pessoa faz ou deixou de fazer, com o que a pessoa fala ou deixou de falar. Isso então vira um cyberstalking, de perseguição. Todo tipo de perseguição virtual é considerado um cyberstalking. Na realidade, não há como garantir que não seremos vítimas de cyberstalking. Não existe um ambiente digital 100% seguro. Temos que tomar muito cuidado. E como um exemplo muito legal que encontramos, está na série You da Netflix. É uma série que ficou muito popular nesta época de pandemia. Acredito que bastante pessoa aqui já deve ter assistido, e isso facilita a nossa compreensão sobre o cyberstalking. A série conta do gerente de uma livraria em Nova York. Ele fica completamente obcecado por uma escritora iniciante que frequenta a sua livraria, e ele usa as redes sociais e a internet para se aproximar. Com isso ele descobre o nome dela, descobre o endereço, descobrem as suas amizades, e isso exemplifica um pouco sobre a realidade de perseguir sem deixar rastros. Eu vou passar aqui também um pequeno trailer da série, que vai conseguir mostrar para vocês um pouco da série, e vocês vão conseguir ver ele perseguindo ela nas redes sociais, ele falando das amizades dela, e é muito legal, exemplifica bastante sobre o cyberstalking. Love is tricky. Can we get real for a second? You have questionable taste in friends. A guy needs to protect himself. She's lucky she has me. Beck rarely knows what's best for her. It scares me to love someone so completely and not have them love you back. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? I'm on to you. I won't let her get in the way of us. I think you were hiding something. You're being crazy. Honestly, you're lucky to have me. Every relationship has its obstacles to overcome, right? Muito legal, não é mesmo? Agora, vamos falar um pouco sobre legislação. No Brasil, ainda não há um tipo penal específico para quem sofre por este atentado, mas já tramitam projetos a respeito que está em fase de discussão. Porém, não significa que essa prática seja lícita. O desconforto e o abalo psicológico causado por estas perseguições virtuais acabam por gerar sentimentos angustiantes na vítima, que muitas das vezes não sabe quais medidas tomar. Neste ponto, cabe lembrar que, dependendo do teor do cyberstalking, este pode caracterizar como crime de ameaça, previsto no artigo 147 do nosso Código Penal, ou contravenção penal, descrito pelo artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, pelo simples fato de perturbar a tranquilidade alheia. Em fatos mais complexos, se enquadra em lesão corporal contra a saúde da vítima, previsto no artigo 129 do Código Penal, caso ocorram relações quadradas nas leis Maria da Penha para situações familiares, que são aquelas em que o ex fica perseguindo amigo, ex-amigos ou qualquer outro tipo de situações familiares. É possível aplicar as medidas protetivas. É válido destacar que o cyberstalking é uma espécie de cyberbullying, podendo incidir nos crimes contra a honra, a injúria, calúnia e difamação previstos nas legislações penais. Cabe à vítima analisar se aquele seu fã está passando dos limites e interferindo em sua rotina ou abalando a sua psique. É muito importante essa informação. Se você conhecer alguém ou até mesmo você estiver passando por uma situação parecida como esta, não deixe ficar impune.
Vai atrás dos seus direitos. Se proteja e evite uma tragédia. Bom dia, eu sou Mariana e vou começar falando sobre os famosos que sofreram assédio moral na internet. Bruna Marquezine sofreu magrofobia. Durante uma viagem à Itália, Bruna compartilhou diversas fotos em suas redes sociais, e a magreza da atriz nas fotos chamou a atenção de muitos internautas que passaram a criticá-la. Bruno Gagliasso sofreu calúnia. Bruno, ao compartilhar uma foto vestindo uma camisa cor-de-rosa, em um posicionamento contra a famosa expressão "meninos vestem azul e meninas vestem rosa", tornou-se alvo de duras críticas e xingamentos. Tami Miranda sofreu homofobia. O Tami, desde que fez a transição de gênero, passou a receber diversos apontamentos negativos, incluindo memes diante a essa mudança. Mas ele não se deixa abater pelas críticas e adora exibir sua felicidade. Assédio sexual infantil pela internet. Cerca de 320 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente por dia no Brasil. Este número representa cerca de 70% de todos os casos que envolvem abuso sexual no país. Neste meio, existem várias redes sociais que os pedófilos usam para atrair as crianças e adolescentes. Isso porque, apesar de existir uma idade mínima para criar perfis em determinadas plataformas, há como criar contas mentindo a idade, por exemplo. Manter uma boa relação é fundamental para propiciar um local seguro de conversa e desabafo para os filhos. E este é o meio mais eficaz de prevenir a pedofilia, doenças psíquicas e demais acontecimentos indesejáveis. Frase dita por Fernanda Teles, psicóloga, educadora parental e especialista em parentalidade positiva. Diante disto, vemos que o ideal é que essa conversa aconteça como uma forma de prevenção, e não devemos esperar que aconteça algum acidente indesejável para começar o diálogo sobre o assunto. Devemos cuidar dos nossos jovens e crianças para que não sejam mais uma vítima. Homens também são alvos de abuso sexual e moral. Embora seja verdade que o assédio sexual e também o moral continua a atingir mais as mulheres do que os homens, metade dos homens faz de conta que não nota o que se está a passar, porque admitir que são vítimas de assédio pode ser entendido como manifestação de fraqueza, afetando a sua masculinidade e até mesmo a sua sexualidade. Homens, manifestem-se contra o assédio sexual. Assédios nas redes sociais. Não permita. Esses prints chocam vocês? Pois então, essa é a realidade. Muitas mulheres já receberam alguns desses comentários. Neste slide, podemos observar com clareza alguns assédios em comentários na foto da atriz Mel Maia, de apenas 16 anos. Comentários esses que perturbam e incomodam as pessoas que os recebem. Se comentam isso de forma pública, imaginem só o que é dito e feito no privado, seja no direct do Instagram ou no Messenger. Por isso, não podemos nos calar, temos que denunciar. Fui vítima, e agora? O que as vítimas de assédio virtual devem fazer? Se você foi vítima do assédio virtual, saiba que isso é considerado crime virtual e deve ser comunicado à autoridade policial. Além disso, as vítimas podem registrar o crime em cartório, mas não se esqueça de reunir o máximo de provas possíveis. Entre elas, o histórico da conversa, arquivos recebidos e outras que possam te ajudar. Portanto, não formate o seu dispositivo e nem exclua qualquer comentário e imagens que recebeu. Além disso, não exclua o seu perfil e nem cancele serviços, pois isso pode comprometer suas provas contra o criminoso. E fique atento às orientações das autoridades envolvidas, de forma a contribuir com a investigação e punir o assediador. Violência digital.
26.000% foi o aumento das denúncias de assédio virtual entre 2015 e 2017. 100% das vítimas que denunciaram na internet casos de assédio e violência online são mulheres, a maioria anonimamente, 86%. 73% das vítimas têm entre 25 e 44 anos. 80% são negras e 77% são de classes C e D. 289 denúncias de compartilhamento de imagens de nudez e sexo sem consentimento foram recebidas pela ONG Safernet em 2017. 28% dos homens já passaram imagens de mulheres nuas produzidas sem autorização, que receberam pelo celular. 96% das pessoas que desqualificam denúncias de mulheres na internet são homens, a maioria brancos, que equivale a 79%. Entre 18 e 34 anos, 85%, e das classes A e B, 53%. Essas informações foram coletadas por meio das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. No total, foram encontradas 14 milhões de menções relacionadas ao assunto de assédio, violência contra a mulher e termos variados. Esses levantamentos foram feitos pelo Instituto Avon, que há 15 anos se dedica a divulgar como podemos enfrentar a violência contra a mulher. A finalidade desse trabalho foi passar para todos os perigos que encontramos nas redes sociais. Mas não é só isso. As redes sociais podem ser de grande importância para as populações. Então, #proteja-se ou faça uso com consciência. Esta foi nossas referências. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição.